Olha, poucas figuras na história geraram tanto debate, tanta discussão quanto Jesus de Nazaré. Mas quem foi o homem por trás da lenda? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para separar os fatos da ficção e tentar entender a vida e o legado de uma das pessoas mais influentes de todos os tempos. E a primeira pergunta, a mais fundamental de todas, é essa: Jesus realmente existiu? Ele foi uma pessoa de carne e osso que andou lá pela Galileia há mais de 2000 anos? Ou será que ele é só uma construção, um mito? E a resposta, segundo o consenso da maioria esmagadora dos historiadores de hoje, é bem clara. A existência de Jesus como uma figura histórica é, sim, amplamente aceita. E veja bem, isso não é uma questão de fé, mas de evidência histórica mesmo. Agora, o que é realmente fascinante aqui é que essa conclusão não se baseia só nos textos religiosos, não. Muito pelo contrário. Historiadores que nem eram cristãos, como o judeu romano Flávio Joséfo e o romano Tácito, escreveram sobre Jesus. Eles mencionaram o movimento dele e a sua execução. Ou seja, para eles, Jesus era uma figura histórica real do seu tempo. Ok, então, se ele existiu, quem ele era? Vamos colocar ele no tempo e no espaço certos para entender o homem, antes de analisar a mensagem que ele deixou. As fontes históricas nos dão uma linha do tempo bem definida. Jesus nasceu ali entre 6 e 4 a.C. Cresceu numa pequena vila chamada Nazaré e sua vida pública terminou de forma bem abrupta em Jerusalém, quando foi executado sob as ordens do governador romano Pôncio Pilatos, por volta do ano 30. E antes de se tornar um mestre espiritual, Jesus era um tecton. Essa palavra grega costuma ser traduzida como carpinteiro, mas na verdade o sentido é mais amplo. É algo como artesão, construtor. Isso nos mostra uma pessoa comum, sabe? Uma vida de trabalho braçal, totalmente inserida na sociedade da Galileia daquela época. E foi justamente dessa vida comum que saíram algumas das ideias mais revolucionárias da história. Então vamos agora para os ensinamentos que realmente definiram o movimento dele. A mensagem dele pode ser resumida em alguns pilares éticos bem fortes. Vamos analisar 3 dos mais impactantes. O famoso Sermão da Montanha, a parábola do bom samaritano e a simples, mas poderosíssima regra de ouro. A regra de ouro é um princípio de empatia que a gente encontra em várias culturas, mas que Jesus colocou no centro da sua ética. É uma ideia radical, de tão simples, mas que é incrivelmente difícil de colocar em prática. É um desafio para agir com base no amor e não no interesse próprio. E a parábola do bom samaritano começa com uma pergunta: quem é o meu próximo? Numa sociedade cheia de barreiras étnicas e religiosas, a resposta de Jesus foi um choque. O próximo não é definido pela sua tribo, pela sua religião, o próximo é qualquer pessoa que precisa de ajuda. Ponto. Isso foi uma redefinição radical do que significa responsabilidade social. Bom, além dos ensinamentos, as fontes descrevem os milagres. E do ponto de vista histórico e narrativo, eles não são só atos de mágica, não. Eles são apresentados como sinais que carregam significados muito profundos. O primeiro sinal registrado foi transformar água em vinho numa festa de casamento. Simbolicamente, isso é visto como um ato de pura generosidade e, ao mesmo tempo, uma demonstração de autoridade sobre o mundo natural. As curas que ele realizava iam muito além do físico. Naquela época, doenças como a lepra ou a cegueira simplesmente excluíam as pessoas da sociedade. Então, ao curá-las, Jesus não só restaurava a saúde, mas também devolvia a dignidade e o lugar delas na comunidade. O ponto central era a reintegração social. Mas a ressurreição de Lázaro, essa foi diferente. Enquanto os outros milagres mostravam poder sobre a natureza e a doença, este demonstrava poder sobre a própria morte. As fontes retratam esse evento como ponto de virada, o ato que foi visto como uma ameaça tão grande que acabou acelerando a sua perseguição pelas autoridades. E isso nos leva, então, ao seu legado duradouro e a como a arqueologia, hoje em dia, nos ajuda a visualizar o mundo em que ele viveu. A arqueologia, claro, não prova os eventos, mas ela ancora a narrativa na realidade. A descoberta de um barco de pesca do século I no Mar da Galileia ou a escavação do tanque de Siloé em Jerusalém nos conectam fisicamente ao contexto histórico daquelas histórias. É como tocar o passado. Isso inclui a aparência dele.
Aquela imagem super popular de um Jesus de pele clara e cabelo comprido é, na verdade, uma construção artística europeia. A ciência forense, com base em crânios de judeus da época, sugere uma imagem bem diferente. Um homem de pele morena, cabelos escuros e curtos, com traços típicos do Oriente Médio. E o legado dele é imenso. Hoje, mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas seguem o cristianismo. Isso quer dizer que os ensinamentos daquele artesão da Galileia deram origem a uma das maiores religiões do mundo. É um impacto de escala quase inimaginável. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. Independentemente da fé de cada um, o fato histórico é que a vida curta de um homem, que nunca escreveu um livro ou liderou um exército, mudou completamente o curso da história humana. A questão que fica é como?